Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, em Romanos 6, capítulo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo sobre a morte, né? Que é o que os irmãos e irmãs acham que é melhor? A morte súbita, aquela morte de repente, que não avisa, que não dá recado, que você nem imagina que você vai morrer naquele dia, ou aquela morte que vai te preparar, aquela morte que vai acontecer, que vai vir através de uma doença, né? Uma doença que a pessoa vai adoecer, vai ter uma doença, um câncer no coração, qualquer doença, e que vai fazer todos os tratamentos, mas não vai resolver e realmente vai ser aquela enfermidade, vai ser para a morte dela. E dá um tempo, tem pessoas que é uma semana, que é um mês, um ano, 2 anos. Tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que demoram mais, vai lutando mais com a enfermidade, mas vai chegar um momento que ela vai morrer. Então, tem esses dois tipos, né, de morte na Terra, que geralmente as pessoas passam. Eu estava vendo um cientista falando da comida, que é o Dr. Tiago Rocha, que ele ensina muito sobre vida saudável, como a gente deve se cuidar, os alimentos que não deve comer. Ele diz que tem 3 mortes que mais mata e que mais vai matar no mundo, que é o câncer, o infarto e diabetes. E é verdade, são 3 mortes, né? O infarto, a gente sabe que o infarto fulminante é uma morte que ela é súbita, né? Ela é uma morte que é de repente. Tem pessoas que nem tem problema de coração, não tem nada e de repente cai dura, uma morte súbita, uma morte que tu não espera, que as pessoas não chegam nem a entender porque, mas aquela pessoa tinha saúde, aquela pessoa se cuidava, meu Deus, o que aconteceu, né? Até a gente não entende mesmo. Mas nós falar sobre esses 2 tipos de morte, porque tem muita gente que fala assim, mas é bom, a pessoa nem é a pessoa que morre, tem uma morte súbita, né? Uma morte de repente. Mas é até bom, porque a pessoa não sentiu nada, não sofreu, né? Morreu assim de repente. É que a pessoa não entende, né? O mundo espiritual, né? Que daí que vai começar uma nova vida. A pessoa acha que morreu, acabou, né? Acabou tudo, acabou. O sofrimento dela acabou e não vai ter mais nada. Que foi bom que a pessoa morreu, que uma morte até súbita, porque não sentiu nada, nem sabe do que morreu, tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim. Então, falando da morte súbita, irmãos, eu acho uma das piores mortes que tem. A morte súbita, aquela que não avisa, aquela que é de repente, como um acidente fatal, um infarto do coração. E essas mortes assim, né, um tiro, né, certeiro, ser assassinado com algo que seja certeiro, né? A pessoa morra naquele instante, uma queda. Então, é um choque elétrico, né? Uma coisa que mata ali no momento. É o pior tipo, por quê? Porque uma morte, meus irmãos, que não dá para você se preparar. Não dá para você pedir perdão para Deus. Não dá para você fazer uma oração. Não dá para você consertar as coisas erradas, para pedir perdão para alguém, porque geralmente nós temos algo na nossa vida, né? Que nós sempre temos coisinhas na nossa vida que nós temos que consertar na nossa vida, nós temos que viver orando, pedindo perdão para o Senhor, porque nós somos pecadores, nós pecamos até em sonhos nós pecamos, então nós somos pecadores, então nós temos que estar todos os dias, todas as manhãs, as noites, à tarde, pedindo ao nosso Deus, ao nosso Jesus, né?
que é através dele que nós recebemos o perdão, remissão dos pecados, porque ele derramou o sangue dele na cruz, para ele nos perdoar. Então, uma pessoa que está, né, com a sua vida errada, levando a sua vida de qualquer jeito, né, tem coisa escondida, tem coisa ali que a pessoa não confessou, tem alguém da família que a pessoa tá, né, brigada, tem mágoa no coração, aí, enfim, tantas situações e de repente a pessoa morre. Essa pessoa, ela morre sem a salvação, porque se ela estava nessa situação de pecado, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não tem, né, Jesus Cristo como seu Salvador, ela perde ali naquele instante a oportunidade dela. Acabou a sua vida. Então, obviamente que quando ela morre, sua alma, ela já vai descer, né, ao inferno, porque ela morreu sem a salvação. Diferente daquela pessoa que através de uma enfermidade, né, do leito da enfermidade, uma doença, ela vai poder consertar a vida dela, vai ter tempo. Para aqueles que não conhecem Jesus, ela vai ter tempo de ser evangelizada, alguém vai pregar para ela, vai falar de Jesus, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, meditar na palavra, vai explicar o plano da salvação. A pessoa abrindo o coração, ela vai aceitar Jesus. Jesus vai preparar ela no leito da enfermidade para morrer. A pessoa vai ter essa oportunidade. Se a pessoa também tá ali com a vida dela bagunçada, tá ali, né, no pecado, ela também é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, ali no leito da enfermidade, no sofrimento, que muitas vezes a pessoa precisa passar por isso. Vai descer, sabe, os degraus da humildade. Aquele orgulho, aquela arrogância, aquela prepotência, a pessoa tem a oportunidade de deixar de lado. Então a pessoa, Deus, né, vai dar uma oportunidade para ela maravilhosa, porque por isso que eu sempre vejo assim, que é uma enfermidade, muitas vezes Deus permite, até coloca a pessoa numa enfermidade para quebrar aquela pessoa, porque Jesus quer salvar a alma daquela pessoa, porque tem alguém orando, né? Tem alguém intercedendo. Isso é importante, nós orar, interceder pelas pessoas, porque a pessoa que está embaixo de intercessão, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa, diferente daquela pessoa que não tem nenhuma cobertura espiritual, não tem ninguém orando, não tem ninguém na família que serve a Deus. Então não tem uma proteção sobre ela, espiritual. Então essa pessoa, ela tem tempo ali dela conhecer Jesus, dela pedir perdão para quem ela está magoada, dela consertar os erros dela, ela chamar um por um, abraçar. Muitas vezes essa pessoa, ela vai poder até se despedir ali hora antes de morrer, né? Muitas pessoas se despedem e passa esse momento ali em oração com Deus, que isso é muito lindo. Claro que obviamente tem pessoas que têm essa oportunidade, a enfermidade ali, tá sofrendo, mas a pessoa também fecha o coração para o Senhor. Tem muitas pessoas que fazem isso, não são todas as pessoas que vão aceitar Jesus no leito da enfermidade. Não, tem umas pessoas que recusam. Elas acham que elas têm a religião dela e a religião dela vai salvar ela. Que não é Jesus que vai salvar, é a religião, é a placa da igreja dela, a qual ela nasceu, foi batizada naquela tradição, aquilo lá vai salvar ela. Então a pessoa morre com aquele coração fechado e desce ao inferno. Como a gente sabe que muitas pessoas sofrem uma enfermidade aqui, seja um câncer, qualquer doença terrível, vai corroendo a pessoa. E a pessoa sofre, só que não se humilha, não aceita Jesus, não aceita a verdade, não abre o coração. Então ela sofre aqui para morrer e vai continuar sofrendo muito mais no inferno agora. O sofrimento dela não acabou. Ainda que muitas pessoas digam, que bom que ela morreu porque acabou o sofrimento dela. Para essa pessoa que morreu sem Jesus, o sofrimento dela não acabou. Aliás, aí é que começou. Porque esse sofrimento da terra ainda tem os remédios, né? Tem os médicos que cuidam, tem o hospital, tem um monte de recurso que a medicina vai usar para aliviar a dor dela, o sofrimento dela. Mas no inferno não tem. No inferno não tem nada, lá vai ser tormento,
fogo que nunca apaga e os vermes que nunca morrem. É tormento no inferno. É coisa terrível, coisa imaginável. Lá o inferno é um lugar de choro, de lamento, de grito, de arrependimento. O inferno é um lugar de arrependimento. Né? Na verdade, o inferno é um lugar de arrependimento e de oração sincera. Que lá todo mundo gostaria de sair de lá para poder voltar para a terra e para mudar de vida. Então, meu pai, exemplo. O meu pai, ele foi, a vida toda, ele foi um homem alcoólatra. Meu pai. Então, meu pai sempre foi alcoólatra, a vida dele toda. Ele fez a família sofrer muito por causa do álcool, né? Porque onde tem alcoolismo, tem sofrimento, destruição, abuso. É tudo de ruim, tudo que é de terrível. Meu pai, no final, meu pai, ele teve uma doença, teve câncer. Teve câncer aqui no pescoço, na garganta. Então, meu pai foi para a igreja. Meu pai aceitou Jesus. Ele nunca quis, né? Ficou muitos anos. Minha mãe era crente, nós crentes. Ele não, ele sempre foi do bar. O diabo prendeu ele nos vícios. Mas nós orávamos com Deus. O Senhor permitiu essa enfermidade, que foi bom. E ele aceitou Jesus, foi para a igreja. E aquele câncer ficou... Ele como se o Senhor tivesse parado, né? Estabilizado a doença. E ele, 4 anos, serviu ao Senhor. Foi para a igreja, escola dominical. Era uma bênção, sempre com a Bíblia na mão. Aí depois ele ia no bar. Minha mãe conta. Eu não sabia de algumas coisas, mas minha mãe estava falando que ele ia no bar, falava de Jesus para os amigos dele depois. Foi uma bênção. E aí depois, uns 4 anos, a enfermidade, o câncer voltou novamente. E voltou com tudo. Aí quando eu levei meu pai para fazer quimioterapia, levamos ele para casa, já deu um AVC nele, né, um derrame. Fala AVC hoje, mas a gente falava derrame antigamente. Ele foi para o hospital, de lá ele não veio mais, né? Ficou na UTI, acho que uns 10 dias, depois foi para o quarto. Mas lá na UTI ainda, ele voltou um momento de consciência, mesmo que meu pai tinha tudo, né, pedido perdão, ser reconciliado, porque graças a Deus nós nunca guardamos mágoa do nosso pai, a gente amava ele. Meu pai era uma pessoa muito boa quando ele estava são. Quando ele estava sem o álcool, meu pai era uma pessoa muito boa, muito querido, muito calmo. E graças a Deus nunca guardei mágoa do meu pai, nem meus irmãos, nada assim. A gente, graças a Deus, é uma família que não briga, que nunca se discute, a gente é unido, graças a Deus. Cada um tá na sua casa, na sua família, mas nunca ninguém discutiu ou ficou brigando. Quando a gente vê família brigando, discutindo, isso não existe, graças a Deus. E aí meu pai, todos os filhos foram lá no hospital, ele pediu perdão para todos os filhos que ele tinha feito sofrer, né? Mais uma vez, assim. E aí, naquela noite, meu pai, era a minha vez de ficar com ele no hospital, meu pai morreu. E na mesma hora eu vi que o meu pai sorriu, que o anjo veio buscar a alma dele. Então, ele foi preparado pela misericórdia de Deus, através de uma doença. Meu pai aceitou, né? Aceitou se preparar, graças a Deus, deu ouvido, e o Senhor preparou ele, né, para morrer. Eu também tenho uma amiga, tinha, né, uma senhora, a qual o Senhor permitiu eu cuidar dela no final dos anos da vida dela, porque ela morava sozinha, os filhos não eram crentes. E ela era uma pessoa muito sofrida, ela sofria muito, ela tinha muitos problemas de enfermidade. Ela era uma pessoa que sofreu muito no casamento, o marido dela fez ela sofrer muito. Então ela já estava há uns 30 anos sozinha. E depois a filha dela morreu de câncer, a filha dela que ela amava muito, que era muito unida com ela, ela era aquela filha muito querida, muito amorosa, muito atenciosa. E ela morava na casinha dela sozinha, ela era costureira. Então eu fiquei uns 4 anos, assim, o Senhor me aproximou dela para me ensinar para ela a doutrina, mesmo que ela estava na igreja, mas ela não estava seguindo a doutrina, ela não sabia muitas coisas. Eu comecei a ensinar para ela, e a gente ficou muito próximo, muitas amigas, então toda semana eu visitava ela, a gente fazia culto, eu preparei ela.
E ela sempre me agradecia que Deus tinha colocado na vida dela para preparar ela. E aí o Senhor, ela sempre foi uma pessoa muito doente, tomar remédio para depressão, por causa da solidão, tantas coisas. Como ela sofreu muito, ela tinha muitos problemas emocionais. E você sabe que na velhice isso tende a ficar mais forte nas pessoas idosas. E acabar na velhice sozinha, né? Mesmo tendo os filhos, que os filhos visitavam ela, claro, mas assim, não é a mesma coisa, né? Eu deixava ela às vezes sozinha vir embora, se à noite eu ficava falando com Deus, ai Senhor, ela ficar a noite toda sozinha nessa casa, sem ninguém para conversar, nessa idade que dói, às vezes dá umas crises nela. Era tão triste, sabe? É tão triste a solidão. E até a filha dela queria que ela fosse morar com ela, só que aí ela não queria isso, ela não queria perder a liberdade de servir a Deus, né? De eu ir lá visitar ela. É a liberdade. Se ela tivesse uma filha que tivesse a mesma cabeça, a visão dela, tudo bem. E eu falava, não, irmã Inês, daqui você vai pro céu, aqui da tua casinha. O Senhor vai te preparar quando chegar a tua hora e tu vai pro céu. Tu não vai morar na casa de filho nenhum de favor, que daí lá eles vão tirar a tua liberdade. E caso que ela ficou doente, muito dentro do final, ficou internada. Ela ia voltar do hospital no final, né? Eu fiquei com ela no hospital também. A gente já sabia que ela ia partir. O Senhor até deu um sonho para ela. Mostrou que na casa dela, morava na casinha de aluguel, que a filha pagava aluguel. Mostrou para ela que ela estava na casa dela e começou a vir gente com mudança. E tiraram toda a mudança da casa dela e estavam colocando a mudança deles. E ela falou, não, eu moro aqui, essa é a minha casa. Não. Então o Senhor mandou mostrando que ela não ia mais voltar para a casa dela, né? Que a casa dela ia ser alugada para outra pessoa. Mostrou também a casa dela no céu. Então o Senhor preparou ela naquele leito de enfermidade, porque ela ainda tinha coisas, né, para se purificar. E eu soube que eu não estava lá, obviamente, ela morreu na madrugada, que ela passou a noite toda orando. O ex-marido dela ainda está vivo, ele é bem velhinho, mora numa casa de repouso. Ele foi lá, tudo. Ela não tinha nada contra ele, ela até ajudava ele, ela tinha um coração muito bom. Mas ainda assim, ela ainda abençoou ele, sabe, se despediram. E ela passou a madrugada toda orando. E eu falava para ela, mãe Inês, só ora, só ora. Só ora que o Senhor sabe o que vai fazer, vai te preparar. E ela passou a madrugada orando, a cuidadora falou, e o Senhor veio buscar ela na madrugada, os anjos vieram buscar a alma dela. E ela descansou no Senhor. Mas ela precisava, né, se preparar no final da vida, porque ela não estava preparada para morrer. O Senhor queria preparar ela e levar ela e tirar desse sofrimento terreno. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos, meus irmãos, que nos preparar, né? Porque tem muitas pessoas que acham que a pessoa que morreu ali, de repente, ela foi melhor para ela, né? Ela não sentiu dor, ela não sentiu nada, irmãos. Eu prefiro morrer com dor aqui na terra, mas orando, falando com Jesus, porque eu sempre falo, Jesus, se eu não alcançar o arrebatamento, eu quero morrer orando, eu quero morrer pedindo perdão pro Senhor e adorando o teu nome. Quero estar com a minha consciência em ti, Senhor, porque eu sou pecadora. Então a pessoa, ela tem, né, essa oportunidade. Nós temos que orar e pedir pro Senhor isso, para que a gente não venha perder nossa salvação. Que o Senhor nos prepare para a nossa morte, pedir a nossa morte. Por isso a importância de nós estar preparando em todo momento, vigiando, cuidando da nossa vida em tudo, não brecha para o inimigo. Porque se o Senhor permitir que a gente venha ter uma morte súbita, a gente esteja salvo, ou você está salvo ou você não está. Se você tiver com a vida enrolada, coisa escondida, segredo escondido, você não entra no céu, não entra. Então é muito sério a eternidade. E se nós fizer tudo certinho, andar na obediência à palavra do Senhor, Deus vai preparar tudo para nós, porque Ele é misericórdia. Nós temos que ter que nosso Deus é misericórdia, Ele não vai nos abandonar no final da nossa vida. Ele estará conosco até o último suspiro. E vamos orar pedindo para o Senhor, não importa a maneira como é. Se for uma doença, todos têm que morrer de alguma forma, se não aconteceu o arrebatamento. Toda a humanidade até hoje morreu.
só pela morte física. Muitos sofreram muito para morrer, os profetas do Senhor, os discípulos, nossos irmãos do passado, até Jesus sofreu muito para morrer, para sair desse plano terreno. Então nós não temos que nos preocupar com isso, porque tem gente que acha que vai morrer, né? Assim, sorrindo. Não importa, o importante é nós estar salvo, porque a partir do momento que a gente morreu, aquele sofrimento acabou, aquela dor acabou, você vai receber um novo corpo transformado, um corpo glorificado. Nunca mais você vai sentir dor, tristeza, angústia, teu corpo não vai envelhecer mais, você vai receber um corpo de jovem, um corpo glorificado, glorioso, maravilhoso. Tudo vai ficar para trás. Mas a pessoa que morre sem Jesus, Deus dá a oportunidade e a pessoa rejeita, ela sofre aqui na terra para morrer e vai continuar sofrendo no inferno, porque recusou a salvação, recusou Jesus Cristo. Então é muito sério. Que Deus seja louvado, que nos dê sabedoria, nos dê graça e força para nós continuar servindo a Deus e representando Ele na altura que o nosso Senhor Jesus Cristo merece. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, passe esse ensino para outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém.